Então a gente vai começar o nosso Papo Vex hoje. Eu estou recebendo aqui a Milena, a Cláudia, no nosso mês de março, que a gente celebra aí o Dia Internacional da Mulher. E a gente vai falar sobre as mulheres na área de tecnologia. E aí a gente estava aqui no aquecimento, a Cláudia já estava dando os spoilers aí, né? Como é que foi parar nessa área aí? E eu queria que você contasse um pouquinho, então, o que é que te trouxe para o mundo de TI? Que paixão pela matemática foi essa? Então, onde eu morava, tinha uma escola muito boa, né, na área de processamento de dados. E quando eu comuniquei para meus pais que eu queria fazer magistério, eles, não, magistério não. Desculpa, só uma dúvida. O que é magistério? Nossa, Já começamos aqui o etarismo. Desculpa, que eu não sei o que é magistério, de verdade. magistério era um curso antigo que tinha para você se formar como professor de educação infantil não era por até a faculdade? quarta série. Não, Era diferente. era. Vamos falar o que é o Fundi 1 hoje, né? O Isso, Fundamental 1. E que era até a quarta série. Era a hoje até o quarta, quinto hoje é o ano. quinto, isso. Entendi. Isso mesmo. Desculpa te interromper. Curiosidade mesmo. Não, ó, aqui também é o bate-papo feminino com cultura. Vamos lá. Então, imergir, né? É legal. Então, e aí meus pais, não, vai fazer processamento de dados. Eu não sou desse ramo. Aí meu pai, não, vai para conhecer, porque o futuro é tecnologia. E ele falou assim, mesmo que não seja a sua profissão, você vai para conhecer e depois lá na frente você vai usar com outras coisas. Aí fiz processamento de dados, aí comecei a trabalhar, fiz estágio, aí já engatei na matemática e fui embora. Mas então, uma curiosidade, porque a Milena também já me falou que a formação dela não é de exatas, mas vamos falar um pouco aí, como é que era a formação da turma? Quer dizer, tinha muitas meninas? Como é que era isso? Então, o processamento de dados, a escola era uma escola masculina. Então, assim, era mecânica, eletrônica, eletrotécnica e processamento de dados. Só tinha mulher em processamento de dados. É mesmo? Então, assim, eu falo que ali foi uma escola para mim, porque quando eu trabalhei em empresas grandes e masculinas, com mais homens do que mulheres, e assim, eu sabia lidar com eles, porque eu passei minha adolescência lidando com eles. E, então, assim, era 15 meninos para uma menina na escola. Então tava bem. Tem que aprender na marra também. Não, mas era difícil, não era fácil, não. Que eles chamavam o nosso curso de prendas domésticas. Porque era PD, né? Processamento de dados. Olha que sacanagem, Nossa, gente. É gente. bullying. Era bullying, Tá vendo? era. Então. Não. E a Milena, como é que foi parar nessa área? Ai, gente, também foi um rolo, assim, tá? Eu saí da escola e eu tava muito decidida a fazer uma coisa que usasse muito idiomas, né? Porque meus pais são... Quer dizer, meu pai, ele é de origem, de descendência japonesa, né? Então, assim, desde muito nova eu fui aprendendo japonês. Eu estudei numa escola bilíngue, então eu aprendi muito bem o inglês. E eu estava saindo do ensino médio pensando, quero usar isso, né? Eu quero falar línguas, conhecer pessoas novas. Basicamente, eu queria viajar, né? Queria viajar pra fora, né? Aí eu fui lá e falei assim, cara, vou procurar um curso que alguma coisa tem a ver com a minha cara. Achei Relações Internacionais. Comecei a fazer, estagiei, odiei a experiência. Empresa bem, assim, japonesa, mas assim, super, né, machista. Eu falo assim, cara, não é pra mim. É muito formal tudo isso aqui. Não vou ser feliz nesse trabalho. E eu segui um sonho meu, desde que eu tava, assim, quando eu era nova, assim, eu gosto muito de desenhar. Eu gosto muito, assim, de jogos, eu sempre fui apaixonada por esse mundo mais geek, né? E eu falei, vou tentar design gráfico, né? E meus pais foram super contra desde o começo, falando, não, você tá no caminho certo, é uma coisa mais formal. E papai japonês, amo vocês, tá? Mas na época foi muito difícil convencer eles, né? Até que finalmente eu consegui. E eu fui para design gráfico, eu fiz um tecnólogo. E de lá eu fui evoluindo bastante, né? Eu fiz, trabalhei, estagiei, assim, também com empresas de design. Só que
Eu não tava curtindo tanto, daí meu amigo, ele me apresentou, falou, ô, você conhece UX, né? Aí eu falei, não, me conta, né, como é que é. Então, assim, conheci, me apaixonei e ele aproveitou pra me chamar pra trabalhar. Então, foi meu primeiro emprego também. Então, foi mais ou menos essa trajetória, né? Que legal. Ô, Milena, e aí, ó, vamos pegar a gente, assim, como o tema é mulheres e todos os nossos desafios aí, né? Então, vamos lá, o processamento de dados virou prenda doméstica, né? Então, já começa aí a sacanagem, né? E o curso de design gráfico, como é que era? Mais homem, mais mulher? Como é que era? Era bem misto mesmo, que eu acho que é uma... Não é tão rodeado, assim, de predominante de homens mesmo. Era bem mesclado, assim, mulheres, homens. Tinha bastante dos dois, né? Mas aí eu senti que a turma do lado, né, era o pessoal ali de TI. Então só tinha homem naquela sala. A gente falava que não sentia cheiro de mulher naquela sala. Mas era, assim, experiência que eu tive com essa parte de tecnologia mais para informações, né, desenvolvimento. Então aí foi, eu me interessei, né? Eu falei, interessante, porque o gráfico é aquilo, né? Você fazia muita coisa, assim, pra poder fazer aquele negócio de revista. Agora eu esqueci o nome, mas... Eu não tava curtindo tanto aquela pegada gráfica, sabe? Eu queria mais pro digital. Muito bom. E aí, as duas falaram aí, né, que quer trabalhar numa empresa muito machista, né? Hoje vocês estão atuando aí como consultoras, né, na área de, vamos falar, varejo, de área financeira. Como é que esse universo em tecnologia, nesses segmentos, como é que vocês veem hoje isso? Então, primeira vez que eu trabalho no varejo, que eu venho da indústria. E, assim, tô encantada, porque eu não imaginava que o universo fosse tão dinâmico. E eu acho que eles têm uma forma de trabalhar, assim, diferente da indústria, né? A indústria ela é muito sequencial. É linha, né? É começo, meio e fim. E no varejo, não. Ele é um pouco mais dinâmico que a indústria. E tá mais feminino que masculino. Então, eu acho bem equilibrado ali. A indústria é mais masculina. A indústria é mais masculina. Ali no varejo é mais equilibrado. E como é que era esse universo de indústria? Muito homem, TI? Como é que você se achava lá, Cláudia? Então, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei numa empresa pequena e era muito... E tinha esse diferencial de homem e mulher. Quando eu comecei a trabalhar, eu tive que fazer exame de urina para ser contratada. Naquela época, Nossa. Eu tinha 17 anos. Eu ainda falei pro meu pai, por que eu tenho que levar esse exame? Aí meu pai, para provar que você não está grávida. Eu falei, mas que absurdo. Eu lembro que aquilo... Assédio moral, né? Se for Hoje, né? Mas há 30 e poucos anos atrás, né? Era normal. Nossa, então assim, tipo, o primeiro grande obstáculo... Foi ser admitida, né? Porque você tem que estar nos padrões que eles acham que tá certo, né? Ainda falei pro meu pai na época. Eu falei, mas se eu tivesse grávida, era aí que eu precisava do emprego mesmo. É o contrário o raciocínio, né? Mas não... Foi assim, né? E ali eu via que eu não tinha muita chance de crescer, de desenvolvimento. Era uma empresa pequena e valorizava homens. E você, Milena, teve algum grande obstáculo, assim? Inimaginável, né? Você pensar hoje que você tem que fazer Hoje Olha, por quê? Eu acho que, assim, no meu caso, não senti tão escancarado desse jeito, né? Que no exame de urina. Mas eu senti mais no mundo de quando eu fui trabalhar numa empresa japonesa. Que é uma sociedade predominantemente machista, né? Então, assim, o pessoal pedia para eu servir chá, e sempre de salto alto, tinha que usar maquiagem. Então, era um dia a dia muito cansativo. Sem falar do assédio também, que tinham muitos chefes, assim, expatriados japoneses mesmo, falando assim, novinha, não sei o quê, você não quer crescer na empresa. Então, assim... eu não tava aguentando aquele tipo de situação, então eu falei, não é pra mim. Não, essa aí acho que foi a coisa que mais me puxou, assim, pra eu desistir do curso. Mas foi bom, por um lado, que eu me encontrei. Agora eu tô trabalhando na área financeira,
eu tô muito feliz também, que nem você falou, eu também tô encantada mesmo com a área, porque é muito dinâmico, sai um pouco daquela formalidade, apesar da área ser financeira, a gente tem aquele sentimento de fazer parte de uma sociedade, de um lugar, assim, sabe? Então, eu me sinto bem pertencente, assim, à empresa que eu tô, então é por isso que eu tô tão feliz agora. Que bom. Agora, vamos falar um pouco disso, né? Quer dizer, a gente tem uma diferença etária que nossa, né? Então, assim, alguém que não sabe o que é Bacana. magistério, né? Eu achei muito bacana isso. Não, eu acho legal também. Mas vamos falar um pouquinho disso. Então, assim, você tá falando de ter passado por um assédio moral aí, né? Machista, vamos falar de 5 anos pra cá, né? E a Cláudia tá falando de 15 anos, mais até. Mas, Quer dizer, assim, passado 20 anos, a gente tem ainda os mesmos problemas, né? Como é que vocês olham essa cultura tão... Essa cultura tão machista, vamos falar, né? Ou tão... de tirar essas oportunidades nossas aí do mercado de trabalho. Então, vocês estão falando hoje de terem a felicidade de estar trabalhando num ambiente mais diverso, mas como é que vocês veem o futuro, assim? Como é que está melhorando ou não? Isso é mais uma fala, um desejo? eu acredito que esteja melhorando. Pelo menos o que eles têm colocado, que eu presencio diariamente dentro da RD, né? Que existe uma preocupação, um consenso. Eles têm programas para volta de gestantes quando voltam da maternidade. Então, eu acredito que estejam mais preocupados com isso do que tempos atrás. Legal. E Milena? Eu acho que sim. Eu acho que o meu caso foi um caso, assim, não vou dizer exceção, mas eu acho que na cultura brasileira as coisas estão evoluindo, né? Então, eu não me lembro de muitas ocasiões, assim, entrevistas de emprego, estar num ambiente de trabalho, assim, machista, foi só essa situação mesmo. Mas eu acredito que realmente as pessoas têm tomado mais cuidado com a fala, principalmente os homens também. E a gente também tem visto mais mulheres assumindo cargos mais altos, né? Sim, sim. E isso é uma coisa que te dá esperança, né? Pô, eu posso subir até lá também. Então, acho que essa é uma das coisas que, sabe, é muito legal, tá mudando, né? Que antigamente eu acho que não teria isso. Não. Eu acho, né? Mas sabe que a Verx, a gente está completando 15 anos e dos últimos 2 anos que a gente vem acompanhando a estatística, o dado é feliz, é positivo. Hoje a gente tem 25% de mulheres técnicas no nosso corpo, né? Então eu lembro da gente começar assim com 3%, 5%, né? Então eu vejo assim, tem mais espaço. Acho que tem desde a formação, que a gente está falando aqui, né? Então, assim, não é mais um absurdo estudar processamento, não é prendas domésticas, né? E o próprio mercado, as empresas têm aceitado, né? Assim, seja por uma imposição de cultura do próprio, né? Mas tem melhorado nisso, né? E aí eu agora vou querer mudar um pouquinho o assunto. Queria que vocês me contassem, assim, alguém que inspirou vocês na carreira, que deu a mão, que trilhou o caminho, sabe? Que vocês olhem e falam assim, acho que eu segui aqui inspirada por... Eu acho que foi a primeira chefe mulher que eu tive. Que legal! Então conta pra gente. Que eu saí dessa empresa que eu estava, que era menor, e fui trabalhar numa multinacional. Aí eu fui para EDS, né? E assim, eu caí com ela para trabalhar. E eu queria cair com ela. Era engraçado, né? Porque a gente fez os treinamentos e depois ia dividir, cada um para uma área. Éramos 3 estagiários. E era 2 mulheres e um homem. E aí eu queria muito trabalhar com ela e eu dei a sorte de cair com ela. E assim, até hoje, eu ligo para ela no aniversário. Que gostoso. E a gente se fala e assim, em muitos momentos eu falei, nossa, eu quero ser que nem ela. O que ela tinha de marca registrada, assim, que te inspira, Cláudia? Eu achava, era presença mesmo. Quando ela chegava, a presença da pessoa, né? E ela era muito, assim, bonita, se colocava bem, né?
E eu admirava mesmo. Que legal. E você, Milena, tem algum... Eu acho que eu tive algumas figuras, assim, durante a trajetória, né? Eu acho que eu já tive 2 chefes mulheres também. As 2 eu lembro muito bem até hoje, né? A primeira foi Ana Mitsubishi, então, assim, ela também era japonesa. E ela me deu muito apoio também, né? Quando as coisas ruins aconteciam, ela falava, ó, vai ficar tudo bem, né? Não sei o quê. Continua. E ela viajava pro Japão a trabalho, então eu achava aquilo o máximo. Eu falava, quero ser que nem ela. Ela era super estilosa também. Viajar, né? Ela Não, eu queria muito viajar a trabalho. Eu falei, gente, imagina o trabalho pagar pra viajar. Nossa, eu quero. Mas, assim, infelizmente a gente acabou perdendo contato, né? Mas ela sempre foi uma figura que eu pensei, pô, eu quero ser que nem ela também, né? Porque eu acho que foi até de estilo, porque a primeira vez que eu vi ela, a presença, assim, ela era baixinha, né? Pequenininha. Ela parecia uma adolescente. Aí eu falei, nossa, será que é uma estagiária, né? Não, é só chefe. Eu falei, ai, meu Deus, você é minha chefe, não sei o quê. Mas ela era muito legal, assim. Então, acho que ela não foi exatamente pra tecnologia, mas foi uma figura, assim, hierárquica que eu levo muito como admiração mesmo, né? De um modelo que eu quero ser. Então, acho que é bem legal. Legal. Pegando as 2 falas, né? Vocês falam de presença, de estilo, né? O quanto isso ainda precisa ser uma marca registrada para que a gente tenha um respeito, na opinião de vocês, para que a gente seja vista, né? Sirva como uma inspiração. Nossa, eu nunca pensei nisso. Vamos refletir, né? Precisamos, né? Precisa ter um dress code, precisa ter uma postura, ou não? Será que por nós mesmos, né, a gente se basta e a gente consegue esse espaço? Como é que vocês veem isso? Não, mas eu acho que o dress code ajuda. Ajuda, né? Eu acho. Eu acho que a primeira impressão é que realmente fica, né? Então, eu gosto de estar bem vestida, porque isso me traz uma confiança, me traz uma autoestima. Então, acho que pra mim é importante. Mas, realmente, o dress code, ele faz uma diferença na primeira impressão que você quer passar pra pessoa, né? Então, eu acho que, querendo ou não, a gente precisa ser bem vista também. Eu acho que a gente... É importante também pra você mesmo, se você tá se sentindo bem ou não, né? O importante é isso. Mas a gente fica pensando, né? O certo era responder que não, né? Que não. Então, eu acho curioso. Eu vi agora, essa semana da mulher, eu vi um vídeo da Ingrid Guimarães e ela fala, né? Porque menino, você põe uma bermuda, uma camiseta, um boné, ele tá ao máximo, né? E a menina precisa ter uma roupa nova, né? Uma saia, um vestido, um adereço de cabeça, maquiagem, né? Então, quer dizer, acho que desde pequeno a gente precisa sempre de algo mais ali, né? Então, tem... E eu fico pensando, né? Como é que seria o nosso chefe? Se ele chegasse de jeans e camiseta, ele teria o mesmo respeito? A gente teria ele teria o mesmo espaço ali na liderança? Mas eles nem precisam escolher roupa, né? Não. Eles não precisam. Gravata ou tênis? Dá na mesma, né? Não, mas eu fico feliz, porque hoje, né, a gente é um número ainda muito pequeno, mas temos aí 38% das mulheres já no cargo de liderança, né? Nessa imaginação nossa aqui, quanto tempo mais a gente demora, linha de tempo mesmo, para ter minimamente uns 50% ali? Teremos? Vocês acreditam nisso? Olha, eu acho que eu vou ser bem positiva, tá? Eu acho que uns 20, 15 anos, talvez. Imagino, porque do jeito que a carruagem tá andando... E assim, a tecnologia cresceu muito na pandemia também, né? Eu acho que... E a sociedade tá mudando. Então, eu acho que conforme tá andando, eu acredito que uns 15, 20 anos, tô sendo mega positiva, tá? Mas eu chuto por aí. Mais uma geração, né? Ela acha que é antes de 2050. Eu fiz as contas. Eu já vou. Aí eu já não fiz as contas. Eu já vou pra depois. Matemática, ela é Então, matemática. eu não sou de exatas. Eu tô chutando aqui, eu não fiz a conta. Eu acho que vai pra depois de 2050. Depois. Depois. Eu acho que talvez ali o empate, uns 15 anos. Eu fico pensando, né? Eu tenho filhas na pré-adolescência ali, então
se imaginar que com 30 anos, né, nessa casa, tenho filhos entre 10 e 15 anos ali. Então, pegar mais 15 anos, eu gostaria que elas pudessem ter um espaço melhor aí, né? Eu nem sei se eu desejo que elas sejam líderes, mas que elas sejam respeitadas, né? Sim. Porque eu acho que, assim, a gente falou de coisas aqui... E aí a gente podia falar assim, um pouquinho do futuro, do que a gente deseja, né? Então, assim, eu começaria dizendo que, assim, eu desejo que nunca uma gestação, um teste, ou uma suposição de gravidez seja um empecilho para uma contratação, né? Nossa, ali. E eu jamais gostaria de saber que eu tenho que servir um chá ou servir alguém porque eu sou mulher, né? E aí eu vou contar uma coisa muito engraçada, né? Meu primeiro emprego, eu era recepcionista. E aí eu tinha um chefe, e eu fiquei ouvindo vocês falarem, eu nunca tive chefe mulher. Curioso, né? Assim, tive pares, trabalhei com muitas, mas chefe mesmo ali, eu fiquei pensando. Mas eu também quero fazer um traço aqui, né? Eu tive bons chefes que me inspiraram muito também, então sou muito grata a eles. Mas eu lembro que esse meu chefe, a primeira coisa que eu tinha que fazer quando eu chegava lá era café. E eu tinha que levar na sala dele e levar água e café. E um dia aquilo me aborreceu tanto, tanto, que eu falei, não, gente, não é possível. Eu vou falar que eu não vou fazer café. Hoje é a sua vez. Eu não quero fazer café. Tem perna, tem mão, né? Não, mas e aí você fala assim, não, mas eu não posso falar isso, né? Porque, então, assim, eu desejo que a gente não precise fazer coisas que a gente não deseja. Sabe que assim, não tá inerente, não precisa ser inerente. Então, eu gostaria muito que minhas filhas não precisassem passar por nenhuma situação que as constranja, né? E assim, de dizer, não, porque eu sou mulher, eu tenho que fazer isso. Então, eu desejo que nessa próxima geração de líderes e mulheres no trabalho, não haja situações constrangedoras pra gente. Nesse nível, pelo menos, né? Então, eu queria escutá-las aí. O que vocês imaginam para esse futuro feminino aí? Eu gostei desse ponto que você colocou, né, sobre constrangimento, né? Eu acho que é importante, porque às vezes para um homem ele não percebe que aquela situação é ruim, e para a mulher ela enxerga de outra forma. Pois é. Então eu acho que esse é um ponto, e é um ponto delicado, né? Eu tive 2 abortos. Então, na minha terceira gravidez, eu estava incluída para fazer academia de SAP, treinamento. E tiraram meu nome da lista porque eu engravidei. Aí vieram me falar, tudo bem? Porque assim, como eu tive dois abortos antes, e eu estava na minha terceira gravidez, eles acharam que era muito eu trabalhar e fazer academia. Mas assim, ninguém perguntou para mim, é isso que você quer? Né? E assim, eu tive que aceitar aquilo como um cuidado ainda, né? Mas aceitei, né? Deu tudo certo. E a minha gravidez deu certo também, finalmente. Mas assim, foi uma situação assim que não coube a minha decisão. E era sobre a minha vida, né? Sim. Não, eu acho que isso é uma coisa boa, né? Eu quero ouvir a Milena, mas a gente podia depois falar assim, por que não perguntam pra gente, né? Isso. Por que pressupõem? Estão assumindo antes, né? Olha, eu acho que pro futuro, o que eu imagino, tipo, nunca parei pra pensar nisso antes, mas eu me coloco assim no lugar daqui a uns anos, né? Eu vejo mais as mulheres assumindo realmente cargos maiores. E eu acho que o home office também tá bem alta, né? Eu acredito, assim, que poupa muito tempo. E principalmente as mulheres que estão acostumadas ainda a fazer, né, dupla, tripla jornada, né? Limpar a casa, fazer a comida. Então, eu espero que no futuro os homens, eles possam assumir mais esses cargos também, sem falar dos filhos, né? Então, assim, eu acho que é um momento pra gente refletir também como mulher, que a gente não tá fazendo só uma função, a gente tá fazendo 3 às vezes, né? E espero, assim, que realmente isso vá mudando, que isso possa ser uma tarefa assumida também por homens, e isso não tem nada de vergonhoso nisso, né? Então,
o que eu espero pra mim, pro meu futuro, assim, pro meu namorado, né? E pras outras pessoas, pras outras mulheres também, né? Que realmente tenha uma mudança de atitude, que isso não parta mais da mulher, que ela tem que fazer lavar roupa, que ela tem que limpar a casa, fazer comida. Gente, o que é isso, né? Não é favor, né? Não. E eu já ouvi também algumas falas, assim, que... E aí eu queria perguntar pra você, Cláudia, você falou aqui, a gente no bastidor, você contou de 2 meninos, 2 filhos, homens, né? Como é que é educar hoje, então, homens do futuro nessa consciência de tipo assim, olha, não, faz porque tem que fazer, porque é do mundo, é da vida, não é porque é mulher. Como é que é isso? Então, eu vim... Chegou numa hora, né? Quando o caçula estava com 2 anos, eu parei de trabalhar. Uhum. Eu voltei por conta do home office. Olha só. Uhum. Então, assim, o home office para mim é maravilhoso. Consegui realmente conciliar minha vida e eles estavam também grandes já, Uhum, né? uhum. Mas com 2 anos eu não aguentei. Eu tive que parar. Meu marido estava num pique muito forte de trabalho, ele viajava muito. Isso ficava tudo para mim. Uhum. E você com- pergunta e com por que 2. seu marido também não podia assumir o seu filho, né? Pra poder cuidar. Por que você que teve que Era parar? ele ou eu. é. E aí E as pessoas é a sempre mulher vão que assumir dança. que é a mulher Por também, que tem que ser né? escolha, Exato. né? Mas é bem isso mesmo. E aí eu resolvi dar uma parada e falei, não, vou focar neles, porque o mais velho estava precisando também de Uhum. atenção, né? Uhum. E aí, nesse momento que eu refleti a minha vida, a minha situação, eu falei assim, não, tá tudo errado. Então, assim, quando eu fui educando eles, eu sempre falava assim, a roupa é sua, não é a mamãe que tem que lavar, Uhum. né? Então, cada um tem o seu cestinho de roupa separado, cada um separa o que tem para lavar, cada um, tudo separado. Hoje, um tá com 15, o outro com 19 e os 2 cozinham. Ah, que legal. Uhum. Legal. Mas, assim, eu ensinei. E Então, assim, gostam? Quer dizer, não é uma obrigação, não é um... eles não, Claro, eles tem fazem a fase aquilo. da idade, né? Não, e não cozinham tudo também, Sim, né? sim, Mas assim, é. um arroz, um omelete, Se sabe vira, né? fazer, sabe? Hoje eu saio, eu sei que eles não vão passar fome. Uhum, uhum. Eles sabem o que eles precisam fazer. O mínimo, né, para sobreviver. E aí eu falo, né, quando você tem uma estrutura, eu falo sempre para eles, estrutura familiar é todos. Uhum. Então a casa é de todos. Comida todos comem. E aí eu tive a sorte também de casar com um marido que cozinha muito bem. Tem esse lado Tem bom. esse lado tem esse bom lado também, bom. né? Mas aí, ó, eu também ouvi a Milena falando do namorado, do assim, eu quero um outro comportamento, eu espero, ou desejo, né? Não, e você vê uma mudança também do comportamento do seu marido? Então, quando a Milena fala assim, por que ele não abriu mão? Hoje você vê ele já diferente Sim, nisso? sim. Mas É o meu. Então, sim, vejo diferença no comportamento dele. Da época que a gente casou, depois durante. Mas eu acho que o ponto de mudança foi o tempo que eu fiquei parada para trabalhar e ele amadureceu muito quando ficou pesado para ele. Ah, muito bom. E aí eu acho que aí ele sentiu. Ô, Milena, só por curiosidade, você tem irmão? Eu tenho irmã mais velha. Tá, não, porque eu ia perguntar também, assim, do seu pai, Uhum. né, uma geração anterior, se você via mudança também no comportamento masculino, porque eu também tenho a felicidade de ter, né, um marido muito compartilhado ali, de ambas as, tudo, né, então comida, criança, trocar fralda, eu acho que, mas eu vejo que, assim, é uma evolução, e eu acho isso, esse desejo é muito bacana, então, assim, né, essa consciência de, no papel de mãe, educarmos os nossos filhos para terem um comportamento diferente, termos companheiros que olhem e entendam que não é a favor, né? Então, assim, faz parte, é o núcleo, né? É a Isso. sociedade, não é o favor, não é a mulher, não é a minha casa, não é a minha mulher, né? Mas por uma sociedade melhor, né? Então, eu acho que isso a gente precisa levar isso, né? Porque é através do diálogo e da decisão em conjunto, né? Porque o que é bom para mim, o que é bom para você, o que é bom para todos, né?
É isso aí, E aí, até pra gente já caminhar aqui pro nosso finalzinho do bate-papo, né? Tem horário, tem tudo aqui, mas vamos pensar assim, ó. Eu vinha conversando aí também esses dias e tava falando assim, como é que vocês veem a nossa relação entre mulheres? O quanto a gente efetivamente soma e se ajuda, ou o quanto a gente ainda acha que é só o nosso mundo que tá pesado e a gente, às vezes, por competição, por inveja, sabe, aquela coisa ainda, né? Ah, não, eu não vou falar que eu não gostei da roupa dela, porque vai parecer inveja. Ah, não vou falar a verdade porque ela vai ficar magoada comigo. Como é que vocês veem nós, mulheres, conosco? Dá para melhorar muita coisa. É, Eu acho que realmente. temos que melhorar. Eu tô pensando aqui. É umas coisas que eu nunca parei pra pensar mesmo, assim, né? Não, a gente tava falando, né? Fala assim, se os homens, quando se encontram, a gente até veio no caminho conversando disso, né? Fala assim, ó, se não gostou da roupa, não gostou do cabelo, fala, e tá tudo bem, né? E vira uma brincadeira, e vira uma chacota, alguma coisa assim, né? Mas entre a gente, entre nós mulheres, são assuntos assim que a gente não é sincera. A gente pode até depois falar com a outra amiga, né? Ou chegar em casa e contar pro marido e falar. Mas tem coisas que a gente, assim, né? Porque assim, é engraçado, com mulheres, tem algumas que a gente se abre e outras jamais. É Então, verdade, por né? quê, né? É. Onde está a nossa trava ali, né? É. Onde é que a gente não se ajuda, né? Não é com todas, né? Eu acho que esse é um ponto para a gente pensar mulheres no futuro, né? Isso. O que podemos fazer para sermos juntas melhores, né? Eu acho que é um ponto aí. Então vamos lá, ó. A gente falou de mulher em TI, das barreiras, das dificuldades que vocês, né, passaram, encontraram alguns desafios. Que outros campos de trabalho nós mulheres deveríamos ocupar que não são bem ocupados hoje por nós? Posso falar? Pode. Eu acho que empresárias. Porque quando a gente pensa naquele estereótipo pessoa rica, a gente sempre vai assumir que é um homem rico, que é um homem branco, que é um homem todo nerd, assim, ou até um empresário, assim, que impõe, que é intimidador. Uhum. É essa chavinha, né? Uhum. Agora, quando a gente vai pensar numa mulher empresária, assim, de poder, talvez não seja... eles não estão no mesmo nível, né? Uhum. Então, eu acho que, assim... eu acho muito legal quando a gente está incentivando as crianças a poder, tipo, fazer as coisas diferentes, sair um pouco do quadradinho delas, sair um pouco da bolha mesmo, né? Uhum. E isso foi uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, por exemplo, um dia. Já pensou em empreender? Uhum. Nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Eu sempre pensei em trabalhar assim e ficar naquilo, né? Uhum. Mas eu acho que não vejo tantas mulheres empresárias. Eu vejo mais homens assumindo startups, começando algum trabalho, homens em liderança, assim, de posições de CEO, né? Uhum. Uhum. Então, assim, é uma coisa que eu gostaria de ver mais pra frente, que isso mude, né? Que existam mais mulheres ricas, bilionárias, né? Ali estampada ali na Forbes. Eu quero ver mulher, né? Então, não importa, eu quero ver mulher. Isso aí. E você, Cláudia? Nunca tinha analisado por esse lado que ela apresentou. E é verdade, né? Ele é bem real. Mas assim, a mulher, eu acho que ela tem que ir para onde ela quiser. Onde ela tiver vontade, onde ela sente que tem aptidão. E se ela também falar, eu quero parar, eu vou parar. Uhum. Uhum. Depois eu volto, eu retomo, eu vou para outro lado, né? Eu acho que é fazer o que te inspira naquele momento. Sim. E o momento, ele tem que ser respeitado, porque ele também não volta, né? Ele não volta. Não, aquilo que você falou, né? Do seu período ali de, olha, não, esse projeto, maternidade, esse projeto é muito mais importante nesse momento da minha vida do que o projeto trabalho, carreira. Isso. Né? Eu acho que também esse respeito por esses times, pelos papéis que você falou, né? Dos diversos papéis que a gente faz, né? Mas eu gostaria também de ver mulheres na política, no mundo em geral. Né? Eu acho que a gente tem poucas mulheres na liderança política, né?
Então, eu acho que é um lugar de mudança, né? Que a gente poderia fomentar mudanças sociais, de leis. Você tem uma representatividade lá, né, maior. Você fala, cara, tem uma mulher ali, ela vai falar por mim. É ela quem tá me representando lá, sim, né? Sim. E a mulher tem mais facilidade de pensar no todo do que o homem, né? É muito mais fácil para ela isso. Não, e eu fiquei pensando, eu falei, não é Brasil, né? É no mundo, né? Então, assim, eu fico olhando que a gente tenha esse... Daí falava, né, do que a gente falou, assim, desse apoio feminino, né? Porque, assim, poxa, como é que seríamos todas juntas se nos apoiássemos para que tivéssemos liderança, voz ativa? Porque eu acho que tem esse lado... materno de olhar para o todo, para a sociedade, para o conforto de todos, né, do bem-estar de todos. Daquela frase que o pessoal fala, se os homens fossem mulheres, não teria guerras, né? Pois é. Ia resolver de outro jeito, resolver de outro jeito também, né? Mas, na pandemia, um dos países mais elogiados foi a Nova Zelândia, né? E era uma mulher a presidente. Pois é. Não, e aí eu fiquei muito triste quando ela abriu mão, né? Porque é isso, tem um cansaço, né? É uma batalha, é uma luta ali constante, né? Porque é mãe, é líder, a carga é pesada, né? Então, por isso que eu falo, eu acho que se a gente tiver sempre retaguardas, né? Porque é isso, né? Assim, homem, eles se apoiam, se ajudam o tempo todo, né? Então, é o que a gente tem essa força aí, né? A Ana Paula Padrão, uma vez eu li uma reportagem dela, e ela citava assim, amizade entre homens é confraria. Né? A gente não tem essa mesma capacidade. Não tem. Eu acho às vezes a gente até vê as mulheres corroborando com o machismo mesmo, né? Então, por que com os homens tem essa mutualidade, sabe? Né? Então, e com as mulheres, às vezes a gente encontra tanta rivalidade por aí também. Realmente doideira, né? E que a gente possa falar mais dos fardos, né? Porque parece que quando a gente fala das dificuldades ali, dos perrengues, tá reclamando, né? Acha ruim, né? Não, né? Não é reclamação, que seja né? até pra maternidade também, né? O tanto... Minha irmã tá grávida agora e ela disse assim pra mim, o que eu mais escuto são senhoras ou mulheres falando, sua barriga não tá tão grande. Daí eu fiquei pensando, como assim? Né? Então, toda hora... Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Então, assim, são coisas que... E ela diz, são mulheres que falam pra mim. Sua barriga não tá tão grande. Que você tem que fazer tal coisa. Então, assim, não tem aquele apoio, né? Poxa, é uma maternidade, que coisa bonita, sua barriga tá linda. Então, não sei, isso me incomodou de uma maneira muito densa, assim. Eu não entendi também por quê. Eu fiquei pensando nisso depois, sabe? Eu acho que tem sempre isso, né? Todo mundo tem uma receita para a beleza, a educação do filho, a gestação, o jeito que você faz a comida, né? Eu não sei se esse compartilhar opinião é tão positivo. A Cláudia falou disso, né? Quem perguntou o que eu queria para mim naquela época, né? Eu acho que se a gente também souber... a empatia entre nós, né? Se colocar no lugar do outro e dizer assim, olha, eu não gostaria de ouvir isso, né? Em gestos simples, né? Mas eu acho que a gente pode trabalhar para isso, né? Para assim, não, antes de eu falar, deixa eu ver como é que isso soa eu ouvindo, né? E sempre tem aquelas pessoas que falam, mas estou sendo sincera. Às vezes a sua sinceridade não é o que a pessoa quer ouvir, né? Pois é. Vira sincericídio, né? Então, empatia, gente. Cadê, né? Se coloca no lugar do outro. Faz bem. Muito bom. Então, pra gente fechar aqui, eu vou convidar vocês para deixarem uma mensagem para as mulheres, de maneira geral, e para essa mulher do futuro que a gente tanto deseja que seja muito mais bem-sucedida, né? Eu desejo que elas sejam respeitadas, que elas tenham a coragem, a ousadia, né, de conquistarem o que elas desejam e o que elas querem para si. E não importa também se hoje é isso e amanhã ser outra coisa. Pode mudar. A gente muda com o passar do tempo também, né? Olha, eu acho que eu desejo não resiliência, porque quando eu comecei minha vida profissional,
me desejaram resiliência. E eu não acho que as mulheres elas precisam ter esse tipo de blindagem. Eu espero que as mulheres do futuro elas possam caminhar tranquilamente. Elas não precisam ser guerreiras, que elas possam fazer o que elas gostam, sem enfrentar tantas dificuldades, tantos obstáculos, porque isso já diz muito da nossa sociedade, né? Então, eu espero que elas tenham um caminho tranquilo e que elas possam fazer o que elas quiserem, ir onde quiserem, se vestirem do jeito que elas quiserem. Então, eu acho que é isso. Eu também vou fechar aqui desejando que nós, né, ainda em várias gerações aqui, a gente possa continuar falando com transparência, com verdade, com carinho, com respeito para todas nós mulheres e para a sociedade, que a gente, acima de tudo, seja respeitosa, né? Por nós, pelas nossas escolhas, pelos nossos momentos, conosco mesmo, com a nossa agenda, com a nossa família, com a nossa casa, com o nosso trabalho, né? E que a gente seja capaz de educar homens e mulheres, né, para um futuro, e que tá tudo bem se eu vou querer jogar bola um dia, se eu vou ser uma líder política, religiosa, uma astronauta, uma física, uma química, né? Que as escolhas não tenham rótulos, não tenham cor, não tenham gênero, né? Eu acho que a gente possa ser livre para fazer a escolha que a gente quiser no momento que a gente quiser. Meninas, eu agradeço muito, desejo que não só o mês de março, mas o ano, tudo seja lindo, cor-de-rosa. Para todas nós. Suave para todas nós. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço.